Assim. Perfeito. Boa tarde a todos. É um prazer nós estarmos aqui juntos com vocês em mais um encontro mensal. Então, esses momentos são muito importantes para a gente fortalecer o nosso compromisso com a qualidade e do cuidado que a gente oferece para os nossos pacientes, né? Pensando aqui no projeto Boas Práticas. Então, antes da gente iniciar o nosso encontro desse mês, eu queria trazer alguns combinados com vocês. Então, lista de presença ela vai ficar disponível no chat, então peço por favor para todos aí realizarem o registro ao longo do nosso encontro. Também vou compartilhar brevemente o nosso cronograma de hoje com vocês. Então, nós iniciaremos com o Dr. Luciano, falando sobre as atualizações da Surviving World Sepsis Campaign, e depois nós vamos seguir, para finalizar com chave de ouro aí, um momento com a consultora Ariane Salles, do projeto Boas Práticas, para trazer uma reflexão dos processos e fluxos envolvidos na linha de cuidado da sepse. Então, peço para que vocês mandem as dúvidas de vocês no chat, contem para nós as dificuldades e os sucessos que vocês encontram nessas linhas de cuidado, né, pois nós vamos ter esse momento de dúvidas aí após cada apresentação. E agora, para dar início à nossa programação de hoje, eu gostaria de, é com muita satisfação, né, que eu apresento o Dr. Luciano Azevedo. O Dr. Luciano Azevedo, ele é médico especialista em medicina intensiva, ele é titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, é livre docente pela disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor na Faculdade Israelita Albert Einstein, ex-presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e do Instituto Latino-Americano de Sepse, membro também do comitê da campanha Sobrevivendo à Sepse. Então, doutor Luciano, seja muito bem-vindo, estamos muito contentes com a sua participação. Obrigado a todo o time do Projeto Boas Práticas pelo convite. É um prazer estar com vocês discutindo esse tema que para mim é tão importante e ainda mais vinculado ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, ter a oportunidade de falar para todos vocês sobre as atualizações do cuidado do paciente séptico, como a gente consegue identificar e diagnosticar e tratar esse paciente precocemente, é super importante para mim. E aí eu queria que vocês ficassem à vontade para tirar todas as dúvidas, tá, no final da nossa discussão, para que a gente possa tornar essa atividade ainda mais produtiva. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha apresentação? Então, né, eu estou vendo aqui que na tela principal está aparecendo aqui a minha apresentação, e agora eu fiz alguma coisa que eu atrapalhei aqui, peraí. Estão vendo, né? Vem o meu primeiro slide. Vai dar certinho. Uhum. Tá bom. Então, a ideia dessa apresentação vai durar aproximadamente 40 a 45 minutos, e a ideia é que a gente faça uma revisão com vocês sobre o que é a sepse, como que a gente consegue diagnosticar a sepse precocemente e como que nós conseguimos, então, tratar adequadamente esses pacientes. E aí nós vamos aproveitar que, no mês passado, nós publicamos as diretrizes internacionais de tratamento da sepse, a chamada campanha Sobrevivendo à Sepse, para atualizar vocês no que tem de mais novo, então, no cuidado desse paciente. Primeiro, eu queria dizer a vocês que quem depois quiser entrar em contato, pedir os slides da apresentação, ou mesmo tirar alguma dúvida, discutir algum caso, fique à vontade para me contactar em algum desses canais que vocês estão vendo aí nessa nosso slide, tá? Então, podem mandar mensagem, fiquem à vontade. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Então, eu deixo os meus contatos à disposição de vocês. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa discutir, precisa lembrar, é a conceituação atual de sepse. Então, até 2015, 2016, a gente considerava a sepse uma resposta inflamatória do organismo. Hoje em dia, a gente sabe que a sepse é uma resposta que a gente chama de desregulada. Por que ela é chamada desregulada? Porque eu tenho um componente tanto de inflamação, quanto um componente de anti-inflamação ou imunossupressão dos meus pacientes. Então, quando eu tenho uma infecção, o meu organismo, ou o organismo do paciente com sepse, tem uma infecção urinária, por exemplo, aqui, né? UTI não é unidade de tratamento intensivo, esse slide está em inglês, então é Urinary Tract Infection, infecção urinária, infecção de corrente sanguínea, ou uma pneumonia, como vocês estão vendo aqui.
Quando o meu organismo responde de maneira desregulada a essa infecção, gerando uma disfunção orgânica que é grave e ameaça a vida do paciente, é onde a gente tem a definição de sepse. Por exemplo, pode ser uma lesão pulmonar importante, que a gente chama de síndrome do desconforto respiratório, pode ser um quadro de choque circulatório que esses pacientes têm, hipotensão, pode ser uma lesão renal aguda, insuficiência renal, uma oligúria. Ou seja, se eu tenho uma pneumonia e, como consequência da pneumonia, o meu organismo desenvolve uma resposta desregulada, que pode ter muita inflamação ou muita imunossupressão, e a resposta que essa resposta desregulada causa é uma disfunção orgânica, eu tenho um quadro de sepse. Como é que eu faço para operacionalizar o diagnóstico de sepse à beira do leito? Depois a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a questão da triagem, tá? Mas se você usar a definição estrita de sepse, eu posso fazer, por exemplo, o MILS, o NILS, para diagnosticar, para ter a identificação inicial da sepse, mas a confirmação do quadro de sepse eu posso fazer, por exemplo, com esse score chamado score SOFA, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é um score que leva até 4 variáveis, né, 4 pontos para cada sistema. Ele leva em consideração 6 sistemas, então, sistema respiratório com troca gasosa, sistema hematológico com plaqueta, sistema hepático com bilirrubina, sistema cardiovascular com pressão arterial média, neurológico com Glasgow e renal com creatinina ou oligúria. Então, de acordo com a minha piora clínica, minha plaqueta vai caindo, eu vou pontuando no score SOFA. Minha função respiratória vai piorando, eu vou pontuando no score SOFA. E quando eu tenho uma variação maior ou igual a 2 pontos no score SOFA, essa é uma das formas de diagnosticar a sepse. Alternativamente, o que nós, do Instituto Latino-Americano de Sepse, temos sugerido é que a presença de qualquer disfunção orgânica, como vocês estão vendo aí no slide, associada a uma infecção, deve fazer com que nós pensemos que o paciente tem um quadro de sepse. Então, se ele tem uma pneumonia e, como consequência da pneumonia, ele tem delírio ou sonolência, se ele tem uma infecção abdominal e como um apendicite, qualquer que seja a causa, e como a consequência dessa infecção abdominal, ele tem uma alteração da troca gasosa, queda da oxigenação, queda da saturação, ou tem um choque, ou tem uma insuficiência renal, ou tem uma plaquetopenia, ou tem uma alteração da função hepática. Qualquer uma dessas disfunções associadas à presença de um foco infeccioso identificado por um médico deve ser justificativa para que nós comecemos a tratar o nosso paciente como se fosse um quadro séptico, tá? Então, nesse cenário, é importante a gente entender o conceito de identificação do foco infeccioso associado à presença de disfunção orgânica. Se eu tenho um paciente que fica hipotenso ao longo do quadro de sepse, ele tem uma pressão arterial média menor do que 65 e eu preciso inicialmente tratá-lo com fluido e depois tratá-lo com vasopressores, e quando associado a isso ele tem um lactato acima de 18 miligramas por decilitro, eu digo que esse paciente tem, então, um choque séptico. Então, o que é um choque séptico? É uma pneumonia que chega com a pressão baixa, pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio. E aí, o que é que eu vou fazer para tratar essa pneumonia com hipotensão? Primeira estratégia terapêutica de suporte hemodinâmico é fluido, 30 ml por quilo de cristalóide. Então, eu vou fazer 30 ml por quilo de ringalactato. Se, depois dos 30 ml por quilo de ringalactato, ele continua hipotenso e eu precisei ligar uma noradrenalina, e associado a isso ele tem uma hiperlactatemia, um lactato maior do que 18, eu chamo esse paciente de choque séptico, tá bom? Então, esse é o conceito que a gente tem que entender para identificar precocemente um paciente com sepse e choque séptico. Tem outro conceito importante também, dentro dessa definição de 2016, que é o Quick SOFA, que vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma brincadeira de tiozão aqui, minha, usando o Quick SOFA, né, como se fosse um sofá rápido, mas a ideia do Quick SOFA é uma
ferramenta, é um marcador cujo objetivo é tentar identificar os pacientes de alto risco. O que são os pacientes de alto risco? São aqueles que têm o maior risco de morte ou de permanecer na UTI por um tempo mais longo, 3 ou mais dias. Muita gente usa o QuickSOFA como uma ferramenta para identificar a sepse. Qual é o problema de usar o QuickSOFA como uma ferramenta para identificar a sepse? Ele só marca 3 disfunções orgânicas. Ele marca o neurológico, ele marca o respiratório e ele marca o cardiovascular. Hipoteticamente, eu posso ter um paciente que chega com uma pneumonia e ele tem nível de consciência normal, Glasgow 15, ele está com a frequência respiratória de 21, 20, ele está normotenso, mas ele tem lactato alto, ele tem plaquetopenia e ele tem insuficiência renal. Se eu for usar os critérios de definição, esse paciente tem o quê? Ele tem sepse, tá? Mas ele tem QuickSOFA negativo. Então, o QuickSOFA, vocês vão ver depois que eu falar do guideline novo, o QuickSOFA, ele não é um marcador para diagnóstico da sepse. Ele é um marcador para identificação da gravidade dos pacientes. Digamos que vocês estão na UPA, que vocês trabalham, e chegam 2 pacientes sépticos. E vocês avaliam esses 2 pacientes, vocês pedem a vaga, e só tem vaga para um. Quem vocês vão mandar primeiro? Vocês vão mandar primeiro o que tem algum desses critérios alterados, porque esse é o perfil de paciente mais grave, aquele que está rebaixado, que está sonolento, ou está muito taquipneico, ou está hipotenso. Então, o QuickSOFA ele serve para marcar a gravidade. Eu posso ter 2 pacientes igualmente com sepse, sendo que o paciente que é QuickSOFA positivo é mais grave do que o paciente que é QuickSOFA negativo, tendo os 2 a mesma síndrome, tendo os 2 a mesma doença. Tudo bem? Então, o QuickSOFA é um marcador de gravidade. Eu posso avaliá-lo na identificação de um paciente séptico? Posso. Eu vou usar o QuickSOFA como um marcador adicional de gravidade e de identificação de necessidade de internação na UTI para o meu paciente. Ok? Muito bom. Quais são as principais causas de sepse que você pode ter? Na verdade, qualquer patógeno que gere uma infecção associada com disfunção orgânica é uma fonte de sepse. Ah, então quer dizer, Luciano, que Covid-19 era sepse. Se tivesse internação na UTI com disfunção orgânica, era sepse. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, fontes comuns de sepse, vírus como SARS-CoV-2 do Covid-19. Disparado, principal foco infeccioso associado com sepse é a pneumonia, mas infecção urinária é comum, infecção abdominal também, meningite, infecção de pele e de partes moles, fascite necrotizante, celulite, etc. Infecção de catéter, infecção de corrente sanguínea e também os focos infecciosos de fonte indeterminada. Paciente que chega com uma hipotensão, com uma disfunção orgânica, você suspeita que ele possa ter sepse, mas a primeira análise não dá para identificar o foco de infecção. Nesses casos, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu devo sim administrar antimicrobiano. Se eu suspeito de sepse, o paciente está grave, está chocado, e eu não sei qual é o foco, eu administro um antimicrobiano amplo. Por exemplo, se eu administrar ceftriaxona, vai servir para foco urinário, vai servir para foco pulmonar e vai servir para foco abdominal. Tá? Então, eu posso administrar ceftriaxona como uma primeira, ou piperacillina tazobactam, e, hipoteticamente, como uma primeira opção quando eu tenho um paciente com infecção de fonte desconhecida, mas eu suspeito que esse paciente possa ter efetivamente um quadro séptico. Tá bom? Muito bem. O Guideline da Surviving Sepsis Campaign é uma iniciativa da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Ele é atualizado a cada 4 anos. O último saiu em 2021, esse agora saiu em 2025, foi escrito em 2025 e acabou saindo em 2026. Então, provavelmente a gente agora vai ver um espaçamento desse guideline para 2031, de 4 a 5 anos, que é o tempo que a gente tem para maturar a formação de evidências, ou seja, de estudos que sejam capazes de identificar novas formas de tratamento do meu paciente séptico.
tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, nessa discussão curta, as principais estratégias que o guideline da Surviving Sepsis Campaign falou em 2026 que devem ser realizadas para tratar o paciente com sepsis. Então, primeiro ponto, eu devo fazer uma triagem do meu paciente quando eu suspeito que ele tenha sepse, tá? Associada a essa triagem, eu devo fazer um código de sepse ou um huddle de sepse. O que é isso? É juntar num paciente que eu suspeito que tenha sepse os principais profissionais que vão ser importantes para o tratamento desse paciente. Eu vou juntar, então, o enfermeiro, que vai me ajudar a coletar os exames e providenciar as medicações junto com o time da farmácia. Eu vou juntar o fisioterapeuta, se for o caso da minha unidade, tiver um fisioterapeuta, para me ajudar no suporte ventilatório desse paciente. Vou juntar, claro, o médico para fazer o diagnóstico do foco da infecção e, a partir daí, ajustar a terapia antimicrobiana desse paciente. Ou seja, eu devo fazer um código de sepse para agilizar o diagnóstico e o tratamento do meu doente séptico. O outro ponto importante é a ferramenta de triagem. Então, vejam que a Surviving Sepsis Campaign, a campanha Sobrevivendo à Sepse, sugere que eu posso usar o NIOS, o NIOS-2, o MIOS ou a CIRS em relação ao QuickSOFA para triar o meu paciente com sepse. Então, se a gente olhar aqui as ferramentas de triagem, aqui a gente tem o NIOS, a versão brasileira do NIOS. Então, não sei qual é a ferramenta que vocês usam no serviço de vocês, mas o NIOS ele avalia, então, a parte respiratória com a saturação e a frequência, se o paciente está recebendo ar ambiente ou oxigênio, a pressão, o pulso, o nível de consciência e a temperatura. Vejam que ele é um QuickSOFA um pouco mais elaborado, não é verdade? QuickSOFA era nível de consciência, pressão arterial sistólica e frequência respiratória. O NIOS-2 é um QuickSOFA mais elaborado que junta ainda o critério de temperatura como um marcador importante. Então, acho que a mensagem que tem que ficar em relação à questão da triagem é que não existe uma ferramenta de triagem universal e mais adequada para o paciente com sepse. O Instituto Latino-Americano de Sepse, que é a ONG na qual eu já fui presidente, da qual eu faço parte da diretoria, e que tem por objetivo melhorar o cuidado e aumentar a percepção da sepse no nosso país, o ILAS sugere um fluxograma que pode ser baseado em critérios de resposta inflamatória sistêmica e ou presença de disfunção orgânica. Depende do seu cenário. Eu posso usar os critérios de CIRS ou a presença de disfunção orgânica. E, a partir daí, eu deflagro o protocolo de sepse, acionando a equipe médica, que vai avaliar se tem um foco infeccioso suspeito ou confirmado. Se os médicos não conseguirem identificar pelo menos um foco suspeito, não deve ser sepse, eu finalizo o protocolo. Se tiver um foco infeccioso, eu vou fazer algumas exclusões. Por exemplo, cuidado de fim de vida, se é uma malária, ou uma leptospirose, ou uma dengue, que aí não vai receber terapia antimicrobiana. Se não for, e o paciente tiver disfunção orgânica, então ele tem disfunção orgânica e foco infeccioso. O que é que eu faço? Dou o segmento aqui no vermelho ao protocolo de sepse com antibiótico. Isso aí tudo vocês vão ver uma discussão mais elaborada na próxima apresentação, na apresentação dos indicadores, né? A apresentação da próxima palestrante, tá? Então, a triagem do paciente séptico, ela é super importante para a gente identificar essas questões. Por quê? Eu não tenho nenhuma ferramenta laboratorial que me diga que o meu paciente está séptico sim ou não. Então, vejam aqui, ó, o que é que o guideline fala. A sepse é um diagnóstico clínico e ela não pode ser confirmada nem excluída por testes diagnósticos. Então, eu não consigo dizer, baseado na procalcitonina, na proteína C reativa, em marcadores, que aquele meu paciente está séptico ou não. Eu preciso ter a presença ou a suspeita de um foco infeccioso, identificado pelo médico, associado ao critério de disfunção orgânica. Então, nenhum teste diagnóstico de sepse
é capaz de me dizer naquela hora se o paciente está séptico ou não. Claro que uma hemocultura positiva depois vai me dizer que, de fato, aquele paciente há 3 dias atrás tinha sepse. Mas 3 dias depois não me adianta para fazer o diagnóstico naquele momento. Eu preciso ter a suspeita diagnóstica do paciente naquela hora. Por quê? Porque a sepse tem que ser considerada uma emergência médica. Ela tem que ser priorizada no cuidado dos nossos pacientes. Então, quando chega na UPA infarto ou AVC, vocês priorizam, certo? Quando chega um trauma, ele também é priorizado. A sepse também deveria ser priorizada, porque a sepse é um problema adicional de saúde pública, tanto quanto estes que eu falei para vocês, tá? Então, importante entender que, na priorização, eu faço o meu atendimento inicial. Como deve ser o atendimento inicial? Monitorização, oxigênio e acesso venoso. Aqui ele já até tirou o acesso venoso e já passou até um central nessa figura aqui, né? Mas, para os nossos propósitos, então, monitorização, oxigênio e acesso venoso, tá? Primeiro ponto, eu vou coletar os exames. Ah, Luciano, quais são os exames que eu vou coletar? Eu vou coletar o lactato, tá? Eu vou coletar hemograma, eu vou coletar creatinina, gasometria arterial, bilirrubina, plaqueta, todos os exames para tentar, INR, TTPA, todos os exames que eu tiver disponíveis para tentar identificar a presença de disfunção orgânica. Além dos exames para identificar a disfunção orgânica, eu vou coletar também as culturas. Tá? Por que eu vou coletar as culturas? Para tentar recuperar depois o agente infeccioso. Ah, mas eu coleto e aí ele vai para o laboratório e eu depois não tenho a resposta. Essa é uma outra questão que a gente tem que tentar equacionar no nosso serviço, no nosso Sistema Único de Saúde. Mas o adequado é que a gente colha a hemocultura antes do antibiótico e também, se for possível, que a gente colha as culturas relacionadas ao sítio da infecção. Ou seja, se for uma infecção urinária, eu vou colher cultura de urina. Se for uma infecção de corrente sanguínea, eu vou colher só a hemocultura. Se for uma infecção de sistema nervoso central, eu vou coletar o líquor, e por aí vai, tá? Por quê? Eu tenho que tentar identificar o patógeno e o meu próximo ponto é o antimicrobiano que eu tenho que fazer na primeira hora para o meu paciente séptico, tá? Então, dentro dessa triagem e tratamento inicial, coleta de hemocultura, o guideline de 2026 nos fala, né? Coleta de hemocultura o mais rápido possível, antes dos antimicrobianos. Colete o lactato do meu paciente para avaliar a evolução clínica do doente ao longo do tempo. E um outro exame que eu posso avaliar é o tempo de enchimento capilar do meu paciente séptico. Então, lactato e tempo de enchimento capilar são importantes para avaliar o perfil hemodinâmico do meu paciente séptico. O tempo de enchimento capilar é um marcador importante de perfusão. Quando o tempo de enchimento capilar está maior ou igual a 4 segundos, tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha em como é que faz o tempo de enchimento capilar. Quando ele está maior ou igual a 4 segundos, isso indica uma hipoperfusão que eu preciso tentar corrigir, por exemplo, com fluido, numa parte inicial do tratamento do meu doente. Então, vários estudos já mostraram que quando o lactato melhora, o paciente tem uma sobrevida maior, é a linha pontilhada aqui. Quando o lactato não melhora ao longo das horas, o paciente morre mais. Quer dizer que aquele paciente que chega com lactato super alto, ou se eu não tenho lactato no meu serviço, se o paciente chega com aquela coloração roxinha, né, com livedo, tá? Se eu tenho livedo ou lactato alto, isso indica sinais de hipoperfusão, tá? Então, eu tenho que avaliar o meu paciente e tratá-lo e observar essa evolução do livedo e do lactato.
Eu não tenho lactato, tá bom, então eu vou usar só o Olivedo e o tempo de enchimento capilar, que é o que eu tenho no meu exame clínico. Nesses casos, o que é que eu tenho que fazer? Acompanho o Olivedo do paciente e vejo se com o fluido, com a droga vasoativa que eu estou tratando o meu doente, esse Olivedo e esse lactato não melhoraram significativamente ao longo do tempo, tá bom? Outra forma de avaliar, como eu mencionei para vocês, é o TEC, o tempo de enchimento capilar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Comprimir a falange distal do indicador durante 15 segundos, uma compressão constante, depois eu solto e cronometro o tempo para retorno basal, e o normal dele é até 3 segundos e meio no cronômetro. Por exemplo, aqui é uma foto, né? Mas, por exemplo, se ele está no B aqui, já dá para ver que isso aqui não vai voltar a normal em 3 segundos, tá? Isso indica uma hipoperfusão tecidual e já tem literatura, vou passar isso rapidamente para vocês, mostrando, que o tempo de enchimento capilar é igual ao lactato do ponto de vista de avaliação terapêutica do doente séptico. Então, na abordagem inicial, o que é que eu tenho que fazer? Como vocês estão vendo aí, né? Identificar que é uma emergência, coletar os exames de disfunção orgânica e o lactato, avaliar aqui também o TEC, tá? Coletar as hemoculturas antes de infundir os antibióticos, e aqui depois eu vou ver todos esses aspectos de tratamento com vocês aqui, tá? Então, o antibiótico, pessoal, é fundamental. A literatura já mostra que cada hora que eu passo nessa curva, atrasando o meu antibiótico da primeira hora, maior é o risco de morte do meu paciente em relação àqueles pacientes que tomaram o antibiótico na primeira hora, ou dentro do intervalo da primeira hora. Então, eu tenho que tentar, da melhor maneira possível no meu serviço, administrar antimicrobiano o mais rápido que eu puder para o meu paciente séptico. E quanto mais grave tiver o doente, maior é a necessidade de antibiótico. Então, quando o choque está presente, aí sim, mesmo que a sepse seja de qualquer grau de suspeição, desde uma sepse muito clara até uma sepse possível, eu sempre tenho que tentar administrar o antimicrobiano na primeira hora. Ou seja, quanto mais grave for o meu doente séptico, maior é a necessidade que ele tem de receber a terapia antimicrobiana na primeira hora de cuidado. Tá bom? Outra coisa importante, eu sei que frequentemente é difícil a gente conseguir fazer isso nesse cenário de UPA, mas o controle de foco precoce é fundamental para a gente tratar o nosso doente adequadamente. Então, se é, por exemplo, um empiema do pulmão, né, um empiema pleural, eu tenho que drenar esse empiema o mais rápido possível. Se é um abscesso perinefrético, uma coleção abdominal, isso tem que ser drenado o mais rápido possível para que eu possa ter, de fato, um benefício do cuidado do meu paciente séptico. Mas a gente sabe que no cenário da UPA, a transferência, a regulação, tudo gera um atraso no cuidado que pode piorar a evolução clínica do meu paciente, infelizmente. Né? Dentro do tratamento inicial, o que é que eu tenho que fazer? O alvo do tratamento do choque no meu paciente séptico é manter uma meta de pressão arterial média por volta de 65 milímetros de mercúrio. Tá? Se for um idoso, o alvo dessa estratégia pode ser entre 60 e 65 milímetros de mercúrio. Então, o que eu vejo muito frequentemente? Aqueles pacientes sépticos que estão com pressão arterial média acima do recomendado, 75, 80 milímetros de mercúrio. Na prática, a gente deve tentar manter esse alvo de pressão arterial média por volta de 65 milímetros de mercúrio para os nossos pacientes. Como é que a gente faz, então, o suporte hemodinâmico da sepse? Muito bom. Então, na sepse, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu tenho um paciente que está hipotenso ou com lactato elevado, primeira coisa que eu tenho que fazer é monitorizá-lo. Como? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Se vocês tiverem sala vermelha, por exemplo, na UPA, colocá-lo na sala vermelha, ele é uma prioridade de atendimento
principalmente se ele tiver hipotenso e com lactato alto, e dentro de até 1 hora eu tenho que medir o lactato sérico e o tempo de enchimento capilar do meu paciente, certo? Além disso, eu tenho que administrar fluido para ele. Então, eu vou fazer o quê? Ringer lactato de preferência. Eu devo tentar evitar utilizar soro fisiológico. Por quê? O soro fisiológico tem uma concentração de cloro muito elevada. Ele vai gerar, se eu der 3.000, 4.000 ml, acidose metabólica hiperclorêmica para o meu doente séptico. Então, preferencialmente, eu devo administrar cristalóide intravenoso, 30 ml por quilo, na forma de Ringer lactato, solução balanceada, como a gente chama, tá? 30 ml por quilo vai ser entre 2.000 e 1.500 ml de fluido para um paciente de 60 a 70 quilos aproximadamente, tá bom? Se o paciente está hipotenso, eu devo começar uma droga vasoativa. A droga vasoativa que eu escolho é a noradrenalina, como primeira opção terapêutica. Eu posso até, se eu tiver dificuldade, por exemplo, de passar um acesso venoso central naquele momento, começar o vasopressor no acesso venoso periférico, pessoal. Não há problema em começar o vasopressor no acesso venoso periférico enquanto eu estou ajustando. Se esse vasopressor começa a subir muito a dose, aí sim eu tenho que passar para um acesso venoso central. E o alvo da pressão arterial média, como eu havia mencionado para vocês, é por volta de 65 milímetros de mercúrio, a menos que seja um paciente mais velho, acima de 65 anos, que aí eu considero um alvo de 60 a 65 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, outras estratégias que eu devo fazer: continuar medindo o lactato e o tempo de enchimento capilar, principalmente se o paciente não responde à estratégia inicial. Tem outros testes hemodinâmicos que eu posso fazer também, que a gente chama de provas dinâmicas, mas para o cenário de UPA é frequentemente muito difícil fazer esses testes, então eu posso tentar continuar a estratégia de ressuscitação baseado no lactato e no tempo de enchimento capilar. Então, digamos que o meu paciente séptico chegou, eu dei o antibiótico na primeira hora, belezinha, colhi todos os exames, colhi as hemoculturas antes do antimicrobiano, liguei noradrenalina. Ele continua hipotenso e o segundo lactato que eu medi continua elevado. O que eu faço? Posso fazer mais fluido para esse paciente, posso aumentar a noradrenalina, posso começar hidrocortisona para esse paciente ou adicionar vasopressina. Sei também que em muitas UPAs nós não temos a vasopressina disponível. Então, o que eu posso fazer? Ou eu vou aumentando a noradrenalina com o corticoide, ou eu acrescento a adrenalina como agente de terceira linha para o meu paciente. Tudo bem? Beleza. Aqui também a Surviving Sepsis Campaign fala de suporte respiratório. A Surviving, ela enfatiza muito o catéter nasal de alto fluxo, que eu sei que não é disponível na imensa maioria, ou provavelmente na totalidade das unidades de pronto atendimento. Então, se você não tem o catéter nasal de alto fluxo, você vai manter o suporte respiratório desse paciente com oxigênio suplementar e, se for o caso, intuba se você notar que ele não está evoluindo adequadamente do ponto de vista respiratório. Uma coisa que você pode fazer é um teste de prona acordada, que nem a gente fazia no COVID, né? Então, o paciente está acordado, ele não está entubado, você coloca ele lá em posição prona, se ele aguentar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ótimo. Quanto mais tempo ele aguentar em posição prona, maior é o benefício respiratório para o meu paciente. Ok? Aqui, importante a utilização de corticoide, eu já tinha mencionado para vocês, dentro desse critério de terapias adjuvantes. Tem um monte de outros tratamentos lá que a gente não faz, então, vitamina D, probiótico, vitamina C, nada disso funciona para tratar a sepse do meu paciente. O que é importante é, de novo, suspeitar de sepse, é fundamental suspeitar de sepse nesse contexto.
é fundamental identificar precocemente, então, o paciente, começar o antimicrobiano para ele rapidamente, para que você possa melhorar o prognóstico desse paciente. E o restante é terapia de suporte, é suporte respiratório, é suporte de renal, diálise, por exemplo. Claro que vocês não vão fazer aí na unidade de pronto atendimento, mas é uma necessidade que o paciente pode vir a precisar quando ele for, por exemplo, transferido para a unidade de terapia intensiva. E, por fim, uma coisa importante do guideline é a questão dos desfechos a longo prazo. A gente sabe que o paciente séptico tem uma série de problemas de saúde por muito tempo depois que ele tem a sepse. Todo paciente séptico tem isso? Não, nem todos. Mas um número grande de pacientes com sepse podem, depois que eles vão de alta do hospital, ter todos esses sintomas comuns que vocês estão vendo aí, desde sintomas físicos, tipo fadiga, fraqueza muscular, até sintomas cognitivos, né? Então, memória fraca, dificuldade de concentração, até sintomas psicológicos, do tipo ansiedade, depressão, sabe? Então, todos esses sintomas, eles têm que ser avaliados no paciente séptico. Por isso que a Surviving sugere claramente a importância de você ter um serviço de segmento. Claro que não faz parte do contexto de vocês, porque vocês fazem o primeiro atendimento e depois regulam, e quando dá, né, regulam e transferem o doente, porque às vezes eu sei que o doente séptico fica só aí mesmo, porque não tem vaga. Então, nesse cenário, é muito mais importante que vocês reconheçam esta necessidade de que o paciente com sepse, por exemplo, que ficou ventilado por mais de 48 horas, faça reabilitação com fisioterapia pós-alta. Que, por exemplo, para a gente prevenir o problema de saúde mental, ele seja encaminhado para um serviço de saúde mental depois da alta do hospital desses pacientes. Então, tudo isso é importantíssimo para que a gente tenha, de fato, o melhor cuidado do nosso paciente séptico. Por fim, um comentário muito rápido, isso aqui é uma imagem gerada por IA de São Paulo daqui a 30, 40 anos. Imagina como deve estar muito pior do que já é hoje, né? Então, pensem que um comentário rápido sobre o futuro do tratamento da sepse. Enquanto hoje em dia a gente cuida de uma série de pacientes diferentes com o mesmo tratamento, então a gente faz o mesmo tratamento, antibiótico para todo mundo, 30 ml, a mesma dose do antibiótico para todo mundo, 30 ml por quilo de fluido para todos os hipotensos e com perfusão baixa, que mais? Droga vasoativa é igual, noradrenalina para todo mundo, depois vasopressina, corticoide para todo mundo com choque. Então, vejam que talvez no futuro esse tratamento mude. A ideia é que a gente consiga identificar a chamada medicina de precisão no futuro do tratamento da sepse. Então, talvez a gente consiga, através de uma série de formas de avaliar esse doente, separar perfis de pacientes diferentes que vão receber drogas diferentes para tratar a sepse, com doses diferentes e por tempos diferentes. Ou seja, talvez a gente consiga, no futuro, encontrar perfis de pacientes que se beneficiam mais, por exemplo, dos 30 ml por quilo do fluido, outros que se beneficiam mais do corticoide, outros que se beneficiam mais de noradrenalina como primeira droga, ou vasopressina como primeira droga. Então, talvez seja isso que a gente busque no tratamento futuro dos pacientes com sepse. Infelizmente, a gente ainda está muito longe disso, e eu acho que para a realidade brasileira, a gente precisaria muito mais de uma sistematização do atendimento, da identificação e do tratamento precoce. Então, projetos como esse, de boas práticas, em unidades de pronto atendimento, que são a linha de frente do Sistema Único de Saúde, para tratar desses pacientes, são fundamentais. E aí eu peço, quase suplico a vocês, que lembrem, quando vocês estiverem atendendo um doente grave, da possibilidade desse paciente ter sepse, e
tentem identificar precocemente a sepse, administrar antibiótico terapia, porque isso é que vai fazer diferença, inclusive não só naquela internação, mas também naquela morbidade que o paciente pode ter ao longo de semanas ou meses após o tratamento, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu fico à disposição para responder as perguntas. Muito obrigada, doutor Luciano. Olha, o senhor está recebendo muitos e muitos elogios, estamos todos muito contentes com a sua apresentação, foi extremamente didática, muito esclarecedora e muito provocativa também, no sentido de mostrar que mesmo com os contextos diferentes que a gente tem nas UPAs, né, onde a gente tem unidades que têm ausências de alguns exames que às vezes a gente olha e fala, é fundamental eu ter, né, eu não consigo fazer se eu não tiver, por exemplo, um lactato. Acho que o senhor deixou bem claro que é possível a gente manejar esse paciente, sim, né, baseado em evidência, baseado em literatura, para que a gente consiga tomar a decisão de uma forma muito mais assertiva, segura e com qualidade, né? Acho que isso... É claro que, assim, quanto mais... Qual é o ideal? O ideal é que o paciente seja cuidado numa unidade de tratamento intensivo, onde ele tem mais ferramentas para cuidar dele adequadamente. Mas a gente sabe que o ideal é frequentemente difícil no cenário brasileiro. Então, o que é que nós temos que fazer? Não é, eu não tenho nada aqui na UPA, então não vou cuidar do doente. Não é isso. Eu tenho que, sabendo que eu estou num lugar de recurso limitado, aplicar da melhor maneira possível aquele recurso limitado que eu tenho do meu paciente, né, para cuidar do meu paciente. Então, se eu só tenho lactato, eu vou coletar o lactato, vou coletar de novo, vou avaliar o paciente clinicamente. Estar num lugar de recurso limitado não é desculpa para não cuidar adequadamente do doente. Acho que essa é a mensagem mais importante. Perfeito. E algo que a gente até, começando aí a provocar a galera que está no chat para as perguntas, eu queria fazer uma pergunta. A gente escuta muito das equipes a fala de não existe sepse aqui. A gente não recebe sepse na nossa UPA, no nosso Não existe não existir sepse. Isso não existe, ainda mais no Brasil. Impossível, tá? E isso é uma dor nossa muito grande, porque, inclusive, a gente escuta isso da equipe mesmo, da unidade. Então, quando o senhor trouxe das ferramentas de triagem, isso mostra muito o que a gente tem tentado buscar com eles, né? Estruturar essa linha de cuidado, pensar nesse processo, sistematizar essa assistência, né, e é algo que a gente escuta muito, e aí quando a gente vai puxar com eles, a gente puxa junto com a farmacêutica, a gente vê muitas ceftriaxonas sendo prescritas, muitos diagnósticos de infecção interrogada, infecção a esclarecer, e esses pacientes sendo transferidos para um serviço de maior suporte, mas sem o diagnóstico de sepse, sem cumprir esses pacotes. Então, o que eu queria perguntar é, acho que para deixar todo mundo claro, existe caso de sepse nas nossas, né, no nosso país? Eu acho que isso precisa deixar bem claro. E quais as estratégias o senhor acha que são mais importantes, assim, mais eficazes para eles conseguirem ter esse suporte de reconhecer precocemente a sepse, mesmo ainda na triagem? Existe sepse em todos os lugares, né? Existe sepse dentro dos hospitais, existe sepse fora dos hospitais, na comunidade, nas UPAs, nas UBSs, existem em todos os lugares. O que está acontecendo provavelmente nesses serviços é que você não consegue fazer o diagnóstico de sepse, por uma mistura de duas coisas, ou de três. Primeiro, talvez o profissional não esteja adequadamente treinado para identificar esses pacientes. Segundo, a escassez de recurso dificulta, eu não tenho um hemograma que poderia me ajudar nessa avaliação, ou não tenho lactato. E terceiro, os pacientes também frequentemente não ajudam. Como assim, Luciano? Não é todo paciente que vai chegar com febre e pressão baixa, tossindo, né, e com catarro amarelado, que é a pneumonia clássica que a gente conhece. Se é um paciente que tem câncer, se é um paciente idoso, se é uma criança muito pequena, se é um paciente que tem uma doença, tipo, que toma corticoide, frequentemente esses pacientes vão chegar com o que nós, no Nordeste, chamamos de runheira. É simplesmente mal-estar. Ele não está bem, doutor. Não está bem, pense em sepse, tá? Claro, pode ser um infarto, pode ser um AVC, você tem que fazer o diagnóstico diferencial, mas sepse tem que estar no pensamento, na linha de pensamento desse paciente. Não tem febre, ok, mas façam a triagem
de sepse, porque a gente tem um percentual elevado de doentes com sepse que não se apresentam com febre na chegada ao serviço de saúde. A gente até colocou aqui no nosso chat uma perguntinha, bem no início da sua apresentação, perguntando se na unidade de saúde onde você trabalha é comum a ocorrência de casos de sepse. Claro que a gente tem aqui 18% dizendo que ainda que não existe, né? Que não é comum essa ocorrência, mas acho que ficou muito claro para a gente que existe e que a gente precisa sistematizar e organizar nosso serviço para diagnosticar esses casos precocemente. Vou passar a palavra para a Sabrina para ela trazer as perguntas do chat que está bombando lá. Perfeito. Parabéns, Luciana, pela apresentação. A gente fica aqui maravilhado em ouvir você falar coisas que a gente repete todos os dias e falar de uma forma tão didática e boa para o pessoal gravar, né? Nós chegamos em 1.500 visualizações nessa live e chegamos a ficar com quase 400 pessoas simultâneas aqui ouvindo você falar, bastante gente. Acho que a gente vai atingir bastante público aí, que é o nosso foco, né? Vamos espalhar a palavra da sepse, pessoal. É isso aí. Para que nunca mais ninguém diga que não tem sepse nas UPAs. Não é possível que não tenha. Tem em todo canto, nas UPAs não vai ter. Claro que tem. Né? É que a gente não está conseguindo identificar em tempo hábil, né? Ou a gente está chamando de outra coisa, a gente pode estar chamando de pneumonia, a gente pode estar chamando de infecção, a gente pode estar chamando de infecção urinária. Se tiver pneumonia na sua UPA e o paciente chega com a pressão baixa, não é pneumonia, isso aí é sepse já. É uma sepse causada por uma pneumonia, tá? Mas então é importante que a gente chame as coisas pelo nome que elas têm, né? Então, chegou com pneumonia e pressão baixa, isso é sepse. Chegou com pneumonia sem urinar, é sepse. Chegou com pneumonia e insuficiência respiratória, é sepse, tá? Então, talvez seja por isso, esse é um outro possível motivo, que o pessoal não está dizendo que tem sepse nas unidades. Eles devem estar chamando as infecções de infecções, quando, na verdade, elas são sepse e não estão chamando a coisa pelo devido nome. O que não é incomum quando a gente vai olhar com eles os dados, é isso mesmo. Bom, vamos para as perguntas. Nós temos aqui 7 perguntas, vamos devagarzinho e a gente vê quantas a gente consegue responder. Tem a primeira pergunta aqui que o Maxine Tim colocou. Boa tarde, deu entrada o paciente com dispneia, astenia e dessaturação ao raio-x pneumonia grave e ao realizar o ECG e a M, nesse caso, abre o protocolo para qual das linhas? Fala de novo, desculpa. Ele fala aqui, ó, deu entrada o paciente com dispneia, astenia, dessaturação e ao raio-x pneumonia grave. E ao realizar o ECG e a M, nesse caso, abre o protocolo para qual das linhas? É uma ótima pergunta. Pelo que você está falando aí, a única coisa que me faz suspeitar de infecção é o fato dele ter uma imagem de pneumonia no raio-x. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que se ele tem um infarto no eletro, ele pode estar evoluindo com insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, no raio-x, pode se assemelhar a uma pneumonia. Então, eu, inicialmente, cuidaria desse paciente como um infarto. A prioridade desse caso é um infarto. Claro que ele pode ter uma pneumonia e, a partir da pneumonia, desenvolver um infarto que a gente chama de tipo 2, tá? É possível, mas como a gente tem, de fato, a confirmação, pelo que o colega está falando aí, do infarto no eletrocardiograma, eu trataria inicialmente o infarto e eu colheria lactato, hemograma, verificaria a temperatura. Se eu tivesse algum outro sinal de sepse, eu começaria antimicrobiano para esse paciente. Perguntaria sobre secreção, se tem catarro amarelado, para me dar outras pistas de necessidade de antibiótico para esse doente. Muito bom. Vou para a segunda pergunta aqui. A Sara Martins perguntou: como faz quando já iniciou o antibiótico conforme a prescrição médica e após um certo tempo ele solicita para entrar com protocolo de sepse? Esse antibiótico pode mascarar o valor do lactato? Pode. Dependendo de quanto tempo o antibiótico foi administrado antes, o lactato pode já estar caindo ou estar até normal, porque o paciente já está melhorando com a administração do antimicrobiano. Então, sim, o ideal era que o protocolo de sepse tivesse sido aberto antes, na suspeita da sepse, quando você administrou o antimicrobiano. Então, a sequência é, poxa, aquele vozinho ali
não está com a cara muito boa. Será que é sepse? Vou colher os exames, abro o protocolo de sepse, tá? Faço a triagem de acordo com a minha ficha de triagem específica do meu serviço, News, Manchester, etc, etc. Faço a triagem, identifico que é uma possível sepse, abro o protocolo, administro o antimicrobiano, colho o lactato. A sequência é essa. Tá? Então, abrir o protocolo depois é simplesmente mais para anotar, mas é importante que... esqueci de abrir o protocolo na hora. Tá bom, abre o protocolo depois, o importante é que você tratou o doente e você documentou o tratamento com o protocolo. Não é o ideal, né, mas ok. A terceira pergunta aqui, se a sepse tem foco obscuro, quais são as culturas que devem ser coletadas? Fundamentalmente hemocultura. Você pode colher cultura de urina também, que são as que a gente tem mais disponíveis, digamos assim, né? Então, hemocultura, que é o principal na sepse de foco indeterminado, e cultura de urina. Porque pode ser, de fato, uma infecção urinária que o paciente não tem sintoma. Você não vai, a menos que ele esteja, se ele estiver rebaixado, você pode considerar a punção do líquor, mas, como você está numa UPA, não é o ideal você puncionar o líquor sem ter uma tomografia antes, né? Então, poxa, estou na UPA, chegou o doente rebaixado, cheio de mancha, febril, hipotenso. Estou suspeitando de meningite. Eu faço antimicrobiano, não quero nem saber. E aí, o mais importante é dar o antimicrobiano para esse doente. Eu vou coletar a cultura do líquor depois, vai atrasar, não vai conseguir fazer o diagnóstico. Paciência, a condição clínica do doente é o fundamental nesse caso. Porque a gente sabe que na UPA não dá para colher líquor, não tem tomo e por aí vai. Né? Então, até regular, o cuidado mais adequado é faz o antimicrobiano, colhe a hemocultura, né, e deixa para colher o líquor, etc. depois. Tá bom? A pergunta aqui da Maria Borges, ela colocou até 2 vezes, acho que ela está ansiosa para ter essa resposta, acho que é importante essa resposta dela aqui. Quando não disponível na farmácia, a forma IV, posso seguir o protocolo, por exemplo, de ceftriaxona IV, mais metronidazol, porém utilizando um metro na forma de comprimido? Acho que é uma pergunta importante no sentido de recurso, porque muitas vezes falta recurso dentro das unidades, né? Acho que sim. Se você não tem o metronidazol, provavelmente uma infecção abdominal, né, para usar o metronidazol. Se você não tem o metronidazol endovenoso, você pode fazer o metronidazol via oral. Mas se o paciente estiver, por exemplo, vomitando, eu não sei até que ponto ou com a barriga muito distendida, né, eu não sei até que ponto a eficácia desse metronidazol VO vai ser importante. Mas, se você não tem o endovenoso, de novo, o que é necessário? Eu adaptar da melhor maneira possível o tratamento do paciente ao meu contexto de recurso limitado. O Marco perguntou, boa tarde, professor, tem alguma indicação sobre azul de metileno? Tem. Eu não coloquei. Se eu tivesse colocado todas as recomendações, a gente passaria umas 3 horas discutindo isso, porque são 129. Então, obviamente, eu optei por dar uma grande análise bem ampla para vocês, né, das mais importantes, do que eu mais acho necessário que vocês tenham o entendimento aí na unidade de pronto atendimento, mas sim, existe uma recomendação sobre azul de metileno. Nós não temos evidência, e a Surviving fala isso, a campanha, né, a diretriz fala isso. Não há evidência para utilizar o azul de metileno para tratar o paciente com sepse. Os estudos que avaliaram o azul de metileno são estudos muito pequenos, 40 pacientes, 30 pacientes, 20 pacientes. Então, associado ao fato de serem estudos pequenos, com o fato que a gente não conhece muito bem como a molécula funciona e se ela não tem nenhum efeito adverso importante, juntando tudo isso, a Surviving emitiu uma diretriz, uma recomendação de que a gente não deve usar azul de metileno de cara, mas, dependendo do contexto, eu posso considerar a possibilidade. Lembra daquele exemplo que eu dei há 2, 3 minutos atrás? Um cara com rebaixamento de consciência, cheio de petequia, cheio de sufusão hemorrágica, que chega em choque, uma meningococcemia, por exemplo, que é com alta probabilidade de reversão, e chega muito mal.
eu já dei noradrenalina, eu já dei corticoide, eu já dei o tratamento, já fiz, obviamente, o antimicrobiano, a ceftriaxona, e ele continua muito mal. E eu estou tentando segurar o paciente vivo enquanto eu regulo, transfiro, ou pelo menos 24, 48 horas para o antibiótico fazer efeito. Nesse caso, o próprio guideline fala, pacientes que têm perspectiva de recuperação, pode valer uma tentativa de se usar o azul de metileno, tá? Então, exemplos bem extremos, como esse que eu acabei de dar para você, da meningite, da meningococcemia, você pode considerar a utilização do azul. Tem mais duas perguntas. Eu vou Tranquilo, fazer pode mandar. Tá bom. A Ângela perguntou aqui, boa tarde. Na falta do CAF do cateter de alto fluxo nasal, né, mas sem chegar ao extremo da intubação, para ser intubado, poderia ser utilizada a máscara não reinalante? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, de novo, né, eu tenho que me adaptar ao cenário que eu tenho disponível. Então, se eu não tenho VNI, ventilação não invasiva, e catéter nasal de alto fluxo, o que é que eu tenho? Catéter de O2, máscara não reinalante, Venturi, qualquer outro tenda facial e tubo. Então, o que é que eu vou fazer de cara? Dependendo do grau de insuficiência respiratória, ponho nele o catéter ou a máscara, a tenda facial ou a máscara não reinalante, e tento ver se eu compenso antes de intubar ou não. Não compensou com oxigênio suplementar, tubo, paciência. O que eu não posso é deixar o paciente em insuficiência respiratória. Se eu tiver outras estratégias entre o oxigênio e o tubo, tipo KNAF ou VNI, ok, eu faço. Não tenho, eu faço o que eu tenho, tá? A Elisângela perguntou, gostaria de saber paciente que chega hipotenso, apenas sem demais sinais, porém visível desidratação. Nos protocolos são evidenciados mais de 2 sinais. Se abrir o protocolo é correto neste caso? Eu acho que depende... Quem é Elisângela, né? Isso. Eu acho que depende, Elisângela, da causa da desidratação. É um paciente vozinho que tem Alzheimer, que não lembra de beber água, que não lembra de se alimentar, e está tomando diurético e está desidratado por isso. Aí não faz sentido abrir protocolo, tá? Mas se eu tenho alguma possibilidade de suspeita clínica de infecção, então lembrem qual é o diagnóstico de sepsis. Eu tenho que ter um foco ou uma história clínica que me sugira infecção. Idealmente com febre, com mal-estar, com sensação de desmaio, com sudorese, eventualmente alguma indicação do foco da infecção, está tossindo, ou está com diarreia, ou está com dor abdominal, é um apendicite, ou está com dor para urinar, é uma infecção urinária, ou tem um Jordano positivo, é uma pielonefrite, ou está rebaixado, com febre, com rigidez de nuca, é uma meningite. Então, eu sempre tenho que procurar o foco e a história clínica que me sugira infecção. Se eu tiver isso, eu abro o protocolo. Agora, se a história clínica não me sugerir infecção e ele está desidratado, eu tenho que procurar a causa dessa desidratação na história clínica dele e no exame físico, tá? Se eu não consigo excluir a sepse, pensando no cenário da UPA, tudo bem, ele não tem febre, mas é um vozinho que está rebaixado, é um vozinho prostático, já sondou, não tem febre, pode ser uma infecção urinária no paciente que fica com resíduo vesical. Nesse caso, eu posso abrir o protocolo de sepse, eu posso dar um antibiótico para ele. Se depois eu confirmar que não era sepse, eu confirmar que era outra causa de desidratação, aí eu tiro os antibióticos. Tá? Mas tem que tirar mesmo, porque o que muita gente faz é manter os antibióticos por via das dúvidas, digamos assim. Né? Isso aí contribui para a resistência bacteriana. Uma última pergunta. O Ellison perguntou aqui, depois de quanto tempo eu coleto lactato de controle? E aí eu queria até emendar uma pergunta na pergunta dele, porque sempre aparece para a gente, não apareceu hoje, o lactato precisa ser sempre o lactato arterial? Não apareceu sempre hoje, aparece, mas sempre aparece. Eu aí devia ter falado, emenda. é que eu passei voando por cima do lactato na apresentação, por isso que não deu para falar. Mas é uma ótima pergunta, então vamos lá. Lactato. Lactato é importante como um marcador de prognóstico e como um marcador de acompanhamento do tratamento.
tá? Então, digamos que o paciente chega, você colhe um primeiro lactato. Qual é o lactato ideal? Lactato arterial. Mas o doente não está mal e eu não preciso coletar uma gasometria arterial. Ok, colete então um lactato venoso. Não é o ideal, porque você vai medir a perfusão do braço do paciente, né? Mas entre funcionar uma artéria só para coletar o lactato, não colete venoso. Não, ele chegou mal, chegou chocado, insuficiência respiratória, eu vou colher um agaso. Então aí, se você for colher um agaso arterial, colha também um lactato arterial, que aí é o ideal, tá? Então, é isso que o Willas recomenda de abordagem para a coleta do lactato inicial. Coletor arterial, ok, lactato está lá, 50. Tratei o doente, fluido, droga vasoativa, blá, 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 blá. Colhi o lactato depois, 1 a 2 horas depois, tá? Respondendo ao colega. 1 a 2 horas depois, eu colho um novo lactato. Lactato continua alto. Opa, não melhorou nada, mesmo nem com fluido, nem com droga vasoativa. Vamos rever o doente. Será que ele não precisa de mais um pouco de fluido? Como é que está o tempo de enchimento capilar? Como é que está o livedo? Ele está urinando? Passei a sonda? Não está urinando. Então, vamos dar mais um pouquinho de fluido para ele. Não tem sinal de congestão. Vamos seguir. 4 horas, 6 horas depois, eu coleto um novo lactato, do primeiro, né? Puxa, continua por volta de 50. Para um pouquinho, revejo o doente. Será que o foco infeccioso que eu pensei é esse mesmo? Será que o antibiótico que eu estou administrando está correto? Tá? Então, é uma forma de você acompanhar a evolução. Se, por outro lado, ele chega com 50, 2 horas depois está 30, 4, 6 horas depois está 10, 15, isso é um bom sinal de que ele está melhorando do ponto de vista perfusional. Tá? Então, lactato serve para acompanhar a evolução. Se vocês me permitiram a última mensagem, tem pergunta ainda? Só tem um comentário que eu só queria fazer, porque eu achei pertinente. É de uma unidade, da Unidade Paraíso, ele coloca assim: boa tarde, após ouvir essa aula, observo que temos muitos pacientes que chegam com sinais de sepse, porém, na triagem pela equipe de enfermagem, por falta de conhecimento adequado, deixa passar. Então, eu achei que foi bem pertinente o comentário, para a gente encerrar aí esse momento com o Luciano. Não, eu acho excelente. Então, eu acho que vale a pena o treinamento para todos os... Assim, se na triagem ele passou batido por algum profissional da equipe, na avaliação médica, o médico tem a obrigação de fazer o diagnóstico de sepse para o paciente. Tá? Então, nós temos que rever sempre o doente. E a mensagem que eu queria deixar é: o doente séptico é um doente que precisa de atenção, principalmente nas primeiras horas. O tempo inteiro, por isso que a gente põe ele na UTI, mas principalmente nas primeiras horas, ele precisa de uma atenção constante, porque o risco de deterioração clínica dele é muito alto, é muito significativo. Então, não é olhei, prescrevi o soro, prescrevi o antimicrobiano, sumi e vou voltar daqui a 2 horas. Não. Então, ele está lá na sala vermelha ou na unidade de mais atenção, de priorização, sei lá. Então, prescreve o soro, prescreve o antimicrobiano, vai ver 1 ou 2 fichinhas, volta lá 15 a 20 minutos depois, fala para o pessoal da enfermagem, de olho nesse paciente aqui, qualquer mudança no padrão dele, respiratório ou hemodinâmico, me avisa que eu já venho reavaliar, tá? Então, o ideal, eu sei que isso é impossível, não é nem difícil, eu sei que isso é impossível na nossa UPA, era que a gente tivesse um banquinho para sentar do lado do doente séptico e ficar avaliando ele ao longo das horas. Eu sei que não é factível, então a gente tem que tentar fazer o melhor possível para o nosso doente com o que a gente tem. Isso indica necessidade de reavaliação frequente para o doente séptico. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você muda a vida daquele paciente que você está cuidando. Perfeito, doutor Luciano, muito obrigada. Acho que todas as perguntas foram muito bem respondidas. Acho que foi um momento maravilhoso para a gente conseguir trazer, então acho que a mensagem ficou muito clara. Acho que agora a gente dá continuidade, então, para a nossa segunda rodada. Fique à vontade se o senhor quiser ficar por aqui conosco. Tá bom. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Ariane. Obrigado a todo o time da Boas Práticas, ao grupo do HCO. Obrigado a vocês que estavam nos ouvindo. E lembrem sempre da possibilidade de sepse. O logo do Willas é pense, pode ser sepse. Então, pensem sempre que aquele doente que vocês estão vendo pode ter um quadro séptico
e avaliem para que vocês possam dar o antimicrobiano da melhor maneira possível, tá bom? Perfeito. Obrigado, gente. Muito Boa obrigada, tarde, bom doutor trabalho. Obrigada. Obrigada. Pessoal, vamos continuar aqui na nossa reunião, porque a gente tem mais uma parte para conversar com vocês. Então, seguindo o nosso cronograma, temos a nossa consultora Ariane Salles, do Projeto Boas Práticas, que vai trazer para a gente o Laboratório Kaizen da Sepsi, para unir um pouquinho isso que a gente discutiu com o doutor Luciano e fazer uma reflexão com relação aos nossos processos e fluxos dentro dessa linha de cuidado. Ari, vou passar a palavra para você. Obrigada, Fer. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que já partindo do princípio aí que em toda unidade tem sepsis, não existe unidade sem sepsis, a gente já tem aí 80% do caminho andado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Agora sim, Ari. Só apresentação. Perfeito. Tá em tela cheia para vocês? Acho que está aparecendo só aqui, né? Isso mesmo. Aí, ótimo. Então, hoje, só para a gente juntar um pouco da nossa prática no dia a dia assistencial com a nossa parte de melhoria contínua também, vou falar aqui rapidamente sobre o nosso laboratório Kaizen. Vou trazer de exemplo para a gente uma unidade hipotética, tá, gente, que trabalha com a gente no projeto Boas Práticas e recebeu os seguintes indicadores de sepse. Eles tinham no pacote da primeira hora uma adesão de 30% no antibiótico na primeira hora, 40% no lactato na primeira hora, 50% da coleta da hemocultura antes do antibiótico, e a reposição volêmica na primeira hora dessa equipe também ficou em 20%. E eles também receberam o indicador do tempo porta-médico, ou seja, o tempo do paciente entrar na unidade, né, então, seja pegar a senha no totem, nas unidades que tem totens, ou abrir a ficha na recepção, na unidade que vai direto à recepção, eles tinham um tempo de atendimento de 1h30 até ter o primeiro atendimento médico. Eles receberam esse indicador na nossa UPA hipotética, e eles ficaram bastante assustados com esses indicadores, então eles se reuniram como gestão para pensar no que eles iam fazer para conseguir melhorar. Se reuniram com o consultor do HCOR, do Projeto Boas Práticas, e eles começaram, então, se juntaram e decidiram começar fazendo uma caminhada pelo processo, para entender onde que estão os gargalos daquela unidade, né? Então, é muito importante que a gente saiba que a gente não consegue ver as dificuldades que a assistência tem dentro de uma sala de reunião. Então, a gente, como gestão, a gente não pode só se reunir na nossa sala e acreditar que ali a gente vai conseguir enxergar todos os problemas. Então, a gente tem que ir até onde acontece, né? Então, a gente chama isso de Gemba Walk, que a gente ia até o chão de fábrica, ir até onde acontecem a abertura dos protocolos, as dificuldades, onde o paciente está, onde a equipe está atendendo esse paciente. Então, a gente tem que ir até lá e acompanhar esse fluxo real. E ali, o que a gente vai observar? A gente vai observar todo o caminho desse paciente com sepsis. Então, quando ele entra, para ele pegar a senha no totem, para ele abrir a ficha dele na recepção, para ele ir para a classificação, como é que está sendo essa classificação, em quanto tempo está sendo essa classificação, o paciente está sendo classificado corretamente, descobrir se o nosso gargalo talvez seja na classificação de risco, que não está classificando corretamente, não está abrindo protocolo, ou é na coleta do exame, que a gente demora para coletar esse exame, e aí acaba perdendo o pacote da primeira hora. Ou é na farmácia, às vezes a farmácia está muito longe da nossa sala vermelha, da nossa emergência, então até a equipe lá e buscar os materiais que é preciso, e às vezes busca metade do material, tem que voltar para buscar o restante, a gente acaba perdendo muito tempo. Então, a gente precisa ir até onde esses processos acontecem para a gente conseguir entender o que tá causando gargalo, o que está causando os nossos indicadores ficarem negativos. Então, essa equipe se reuniu, eles fizeram isso, foram até o Gemba, né, até o chão de fábrica, para entender o que estava acontecendo, e aí eles analisaram as causas raízes do problema deles, né? Então, qual que era o problema deles? O problema deles era a baixa adesão ao pacote da primeira hora da sepse. E eles descobriram essas causas como? Eles foram até a equipe, até o chão de fábrica, e anotaram tudo que eles enxergaram. Então, eles tinham diversas
causas que podiam estar gerando a baixa adesão ao pacote da primeira hora. Entre elas, né, na parte de equipamentos e tecnologias, eles perceberam que os equipamentos de verificação dos sinais vitais ali daquela unidade estavam descalibrados. Então, a gente não conseguia ter corretamente essa medição para a gente poder abrir o nosso protocolo de sepse. A gente tinha sistemas lentos, então, até conseguir abrir o sistema, a gente já tinha perdido um tempo necessário ali para classificação de risco, triagem desse paciente. Na frente de pessoas e mão de obras, eles perceberam que a equipe estava despreparada para o reconhecimento dos sinais e sintomas da sepse. Eles também tinham ali uma alta rotatividade da equipe, então eles não conseguiam treinar toda a equipe, porque ia trocar novamente. Eles tinham um quadro de profissionais reduzidos. Na frente de suprimentos e insumos, eles trouxeram que eles tinham uma falta de insumos para coleta laboratorial, falta de antibiótico de amplo espectro na unidade deles, de processos e protocolos. Eles trouxeram que eles não tinham um protocolo gerenciado, não tinham um protocolo definido naquela unidade. Então, cada equipe decidia o que ia fazer de acordo com o que eles achavam certos. Também não tinham um fluxo definido para o paciente séptico, eles não tinham escalas de rastreamentos que eles utilizavam. Então, como o doutor acabou de falar, a gente pode usar o NIOS na nossa classificação, na nossa triagem, ou avaliação dos critérios de CISA e disfunção orgânica, eles não tinham isso. E o paciente não era classificado corretamente dentro dessa unidade também. E também trouxeram aí no monitoramento dos indicadores que eles tinham dificuldade que a equipe não preenchia corretamente a ficha da abertura do protocolo, quando abria esse protocolo. Também tinha ausência de informações no prontuário, registro tardio das informações do prontuário. E do meio ambiente, né, o ambiente físico e organizacional, eles não tinham espaço físico destinado para o atendimento imediato dos pacientes com protocolos de sepse, além da superlotação dos leitos da unidade. Então, nessa caminhada que eles fizeram na unidade, para entender ali a realidade, o que a equipe assistencial também trazia para eles identificaram todas essas dificuldades para a adesão ao pacote da primeira hora da sepse. E eles montaram tudo isso. Feito isso, eles tinham que definir como é que eles iam trabalhar. E para a gente conseguir trabalhar, a gente trabalha muito isso com as unidades do eixo da implementação que estão aqui assistindo hoje, a gente precisa padronizar o nosso trabalho. Ou seja, se cada enfermeiro, cada médico decidir que vai fazer o protocolo de um jeito, então, eu, Ariane, eu vou fazer o protocolo assim, e a Sabrina, no dia que ela está de plantão, ela vai fazer o protocolo do jeito que ela acha que está certo, porque a gente não tem nenhum protocolo gerenciado, nenhum protocolo instaurado na cultura da unidade. A gente vai ter resultados sempre diferentes, e é por isso que a gente não estava atingindo lá no início os nossos indicadores da primeira hora da sepse. Então, eles decidiram padronizar esse trabalho. Eles sentaram, pegaram protocolos que já existem, então, eles tinham também o do projeto Boas Práticas, o de outras unidades, usaram de exemplo e foram adequando para a realidade deles, dentro da unidade deles. Eles escreveram o protocolo e é importante dizer que o protocolo, ele vai pegar toda a passagem do paciente dentro da unidade. Então, desde o paciente pisar na unidade, então ele vai abrir a ficha, ele vai para a classificação, qual a classificação correta que eu tenho que fazer, qual escala que eu tenho que aplicar, NIOS, né, escala de deterioração, critério de CIRS, função orgânica, o que eu vou acompanhar nesse paciente até a saída desse paciente da unidade. Né? Então, se por transferência, se a gente vai acabar fazendo o tratamento desse paciente dentro da nossa unidade, tem que ter tudo isso no protocolo, todo esse acompanhamento desse paciente. Então, eles foram descrevendo tudo isso, eles viram lá nos grupos do WhatsApp do Projeto Boas Práticas várias ideias legais, eles pegaram uma ideia da equipe lá de São Bernardo, que criou o kit de sepse, então eles decidiram criar o kit de sepse também, montar um kit físico com o material da coleta da hemocultura, lactato, do acesso venoso, da reposição volêmica, junto com o primeiro esquema de antibiótico, então eles viram, acharam essa ideia muito legal, e decidiram montar também, e aí eles viram que a equipe lá de Brasília, eles definiram um código sepse, né, então sempre que eles identificavam um paciente na triagem, eles tinham algum sinal ali para notificar que esse paciente, ele era um protocolo de sepse. Eles viram que a gente tinha algumas unidades lá no Espírito Santo, que eles colocaram a ficha laranja. Então, sempre que entrava o paciente com protocolo de sepse, a classificação abria esse protocolo e a fichinha dele era uma ficha laranja, era uma
identificação visual, para a gente conseguir enxergar esse paciente e dar a prioridade que ele merece. Então, eles colocaram isso também, então, todo mundo que via, seja a equipe médica, equipe de enfermagem, farmacêuticos, quem via aquele paciente sabia que ali era um protocolo de sepse. E eles também colocaram a divisão de tarefas, então, a gente precisa atribuir tarefas, quem vai fazer o que dentro do meu protocolo. Então, quando esse paciente chegar, quem vai realizar a coleta dos exames, quem vai funcionar esse paciente, quem vai prescrever, tudo foi cronometrado, os tempos máximos que a gente podia ter em cada etapa, e foi colocado dentro do protocolo deles. Então, eles fizeram, e eles precisavam colocar em prática. A gente, às vezes, tem a dificuldade que a gente tem um protocolo na unidade, mas o protocolo, ele está na gaveta, ninguém usa esse protocolo, né? Então, eles queriam colocar em prática de uma maneira que ficasse para todo mundo utilizar, que entrasse na cultura da equipe. Então, eles decidiram criar um plano de ação, fazer um planejamento na unidade deles. Então, aqui eu coloquei como exemplo o kit da sepse, que eu acho que é um exemplo muito legal, a gente tem bastante ações relacionadas. Então, eles decidiram começar por essa de treinando a equipe, e um desses pontos que eles colocaram no plano de ação deles foi a implementação do kit da sepse. E o que eles fizeram? Eles utilizaram o 5W2H. As unidades que estão no nosso eixo da implementação, possivelmente já utilizaram também em algum momento, mas basicamente é um método para a gente organizar o nosso trabalho, né? Como que a gente vai implementar as coisas no nosso trabalho e seguir um planejamento. Então, a gente vai começar pelo que a gente vai fazer. Então, essa unidade colocou que era implementar o kit de sepse padronizado. E por que a gente vai fazer isso? A gente tem que ter um objetivo no que a gente vai fazer. Então, para reduzir o desperdício de movimentação e agilizar os tempos do pacote da primeira hora da sepse. Então, antibiótico, reposição volêmica, as coletas dos exames, e onde que a gente vai deixar esse kit. Então, quando a triagem abrir lá o protocolo e for devidamente classificado e encaminhado esse paciente, o nosso kit vai ficar lá na nossa sala de emergência. E quem vai participar da montagem desse kit? A enfermagem junto da farmácia. Eles vão se reunir, criar o kit, criar o que precisa ter nesse kit e decidir junto onde esse kit vai ficar. Então, vai ficar na nossa sala vermelha? Ele vai ficar na nossa farmácia? Cada unidade precisa se reunir para identificar qual que é a necessidade da sua equipe, né? E quando que a gente vai começar isso? Nesse caso, eles viram que eles precisavam começar imediatamente, então, porque eles já tinham indicadores, eles já viram que eles estavam perdendo muito tempo da primeira hora da sepse, né? E como o doutor disse antes de mim, né? Cada minuto importa na sepse. E como que eles vão fazer isso? Então, eles vão montar uma caixinha com o material da coleta, do acesso venoso, do antibiótico, da reposição volêmica. E algo muito importante da gente sempre pensar é o valor, quanto que isso vai custar para a nossa unidade. E aí eles viram que eles não tinham muito recursos, então eles viram que eles não iam gastar nada. Eles já tinham uma caixinha ali na UPA deles, então eles decidiram utilizar essa caixinha e fazer apenas uma reorganização ali, então colocar o antibiótico, o material da coleta e o material dos exames também. E eles montaram com um custo de R$0. E aí é importante dizer que, diante de tudo que eles foram fazendo, é algo gradual que a gente vai fazendo, que a gente vai obtendo os resultados, a gente demora algum tempo para acompanhar o resultado, para ver se a gente está tendo uma melhora no indicador. Então, eles foram gerenciando o protocolo deles, acompanhando se a equipe estava abrindo devidamente o protocolo, se a gente estava preenchendo a ficha do protocolo, porque às vezes a gente abre, mas não coloca nenhuma informação. E aí, quando a gente vai ver no final do mês, a gente não consegue acompanhar. Então, eles fizeram todo esse gerenciamento. Se a gente encontrava algum paciente que a gente perdeu o pacote da primeira hora, como no exemplo aqui, a dona Maria da Silva, o antibiótico dela atrasou na primeira hora. Então, eles utilizavam esse prontuário como um estudo de caso, para entender o que aconteceu, quais foram as causas que realizaram a esse atraso, o que a gente pode fazer para melhorar e ir acompanhando. Então, eles fizeram todo esse trabalho na sepse, toda a equipe se juntou para fazer isso, então, gestão, assistencial, os RTs da equipe, o gestor da unidade, todos eles se juntaram e foram aplicando gradualmente, e depois de alguns meses, quando eles receberam o indicador da sepse, na reunião mensal com o seu consultor do projeto Boas Práticas, acho que saiu aqui.
eles estavam comemorando os resultados deles. Eles trouxeram um caso muito legal de um paciente que teve aí o seu lactato coletado na primeira hora, a hemocultura também, o seu antibiótico iniciado, assim como a sua reposição volêmica, e o tempo de atendimento médico desse paciente foi de 20 minutos, o que para eles foi considerado um grande sucesso, e eles conseguiram comemorar com toda a sua equipe. Então, eu trouxe para vocês verem como a gente tem métodos que a gente consegue trabalhar com os nossos indicadores, né? Não é porque o indicador nosso não está legal que a gente não tem nada o que fazer. Existem diversas maneiras de trabalhar com esses indicadores. E aí, eu convido vocês para participar dos nossos próximos encontros mensais. A gente sempre está trazendo esses métodos que a gente pode utilizar. As unidades que estão aí na implementação sabem que todo mês a gente utiliza alguma diferente com eles, para a gente ver qual se adequa, o que a gente consegue organizar. Lembrar, né, que se na nossa unidade não tem nenhum caso de sepse, então a gente precisa começar a agir o quanto antes, porque toda unidade tem sepse, e a gente precisa organizar o nosso protocolo e os nossos critérios para dar o start nele. Deixo aqui para vocês o nosso contato, então quem quiser entrar em contato com o projeto, fique à vontade. A gente está disponível também para tirar dúvidas. Muito obrigada, Ari. Acho que foi excelente, acho que uniu bastante com o que o Dr. Luciano trouxe, né, esse olhar para a sistematização desse atendimento, né, para esse processo. Ia perguntar para você, fazer uma pergunta, pensando no que você trouxe, uma unidade que não tinha todo aquele recurso e eles começaram a elaborar uma forma de enxergar, né, através de algumas ferramentas, enxergar melhor aquele processo. O que você acha que diferencia as unidades, as instituições que conseguem sustentar esses resultados dentro da sepse ao longo do tempo, daquelas que melhoram pontualmente e vão perdendo ao longo do tempo o desempenho desses indicadores? O que você acha que faz com que essa unidade que consegue sustentar esses resultados tende diferente dessas que ao longo do tempo melhora pontualmente, mas perde o desempenho depois? Eu acho que o nosso principal fator aqui é a educação continuada, né? Então, quando a gente treina a equipe, então a gente faz um grande treinamento, todo mundo está ali, todo mundo participa e o nosso indicador fica ótimo no mês que vem. Então, a gente adere a todos o pacote da primeira hora, mas depois de 1 ou 3 meses começa a cair. Porque a gente tem a realidade que em UPAs a nossa equipe tem um turnover muito grande, né? Então, tanto a nossa equipe médica, em algumas a nossa equipe de enfermagem também. Então, tem a necessidade da gente sempre estar retreinando essa equipe, é um protocolo gerenciado, né? Então, a gente acompanhar como é que esse protocolo está evoluindo dentro da unidade, se a gente vê que os indicadores voltam a cair, a gente volta a acompanhar a equipe, treinar a equipe. Muito bem, acho que esse é o olhar que a gente tenta trazer, né, como consultor para essas unidades. Deixa eu ver aqui, se a gente tem mais uma perguntinha, Sá? Enquanto você está olhando aí, Fer, só vou complementar a fala da Ariri, no sentido de que educação continuada, e eu acho que também amarrar os processos. A gente, às vezes, deixa os processos sem estar com as pontas amarradas. Então, cadeia de ajuda, a gente já falou aqui, daquela gestão diária, né, de fazer o GD. Cadeia de ajuda, um processo que é amarrado ao outro, linkado ao outro. Então, a gente tem unidade que a ceftriaxona sai quando tem um protocolo preenchido. Isso faz com que a unidade tenha essa consciência de que precisa abrir o protocolo para ter um antibiótico. Essas amarras pequenas que a gente vai fazendo e gerenciando esse protocolo, acho que isso são formas também da equipe manter resultados, né, e ter alguém ali olhando acompanhando o indicador, gerenciando o protocolo de fato. Perfeito. Uma outra pergunta, Ari, como você enxerga para essas unidades que têm essas dificuldades de não ter ali um time suficiente, às vezes, para conseguir dar conta de olhar para essas dificuldades? O que você acha que pode ser uma forma dessas unidades? O que elas podem fazer para conseguirem reservar esse momento para conseguir olhar para esses processos, para olhar para a sepse, para olhar para os indicadores? Perfeito, Fer. Eu acho que a gente tem muito isso nas nossas unidades, né? Então, eu não consigo juntar a equipe, eu não consigo
trabalhar com isso. Eu acho que o primeiro passo é a gente trazer o indicador para a realidade da nossa equipe. Então, mostrar para essa equipe, né? Então, a gente fala muito de gestão à vista, trazer a equipe para a realidade dos nossos indicadores, mostrar o quanto o trabalho deles afeta o indicador e o que significa aquele indicador, né? Então, a gente tem os indicadores de processo que vão avaliar aí o nosso trabalho no dia a dia. Então, mostrar para eles essa realidade e trazer eles para se juntar com eles para eles trazerem ideias também, né? Às vezes a gente acaba segurando muito essa parte na gestão e não abre com o restante da UPA. Então, é muito importante essa cooperação entre as duas partes, trazer eles para o nosso lado e mostrar o que a gente consegue trabalhar juntos. E é lógico, quando a gente tiver aí os nossos resultados, a gente comemorar também junto com a equipe do assistencial os bons resultados que a gente está trazendo. Perfeito. Ficamos com 240 pessoas aí ao vivo, simultânea até agora, então fizemos 1h30 aí quase de reunião, esgotamos nosso tempo, por enquanto não temos nenhuma pergunta, mas acho que dá para a gente começar a encerrar, né, o nosso encontro de hoje, que eu acho que foi bem importante, acho que todo mundo ficou bem impactado com as duas apresentações. E aí, só de recadinhos, então, pessoal, assinar a lista de presença para quem não assinou no chat. As apresentações vão ficar disponíveis no drive do projeto, que fica fixada nos grupos que a gente tem com vocês, né? E a gente vai disponibilizar também por e-mail. O drive do projeto tem todas as apresentações que a gente faz, né? Ao longo das reuniões mensais e todos os materiais do projeto. Aproveitar também para mostrar para vocês que a gente tem o YouTube do projeto, que é onde vocês estão hoje aqui assistindo, e que essas reuniões ficam todas gravadas e salvas aqui, então vocês conseguem rolar aqui a barra e observar no nosso canal todas as gravações de todos os encontros. Então, quem quiser assistir de novo o Dr. Luciano, assistir a Ariane falando aí sobre o manejo da sepse e a condução dessa linha de cuidado, vocês conseguem acessar aqui e conseguir acessar esse conteúdo para compartilhar com o restante da equipe. Acho que é isso, né, meninas? Então, gostaria muito de agradecer a todos e em breve a gente vai divulgar o nosso próximo tema do nosso próximo encontro mensal. Então, aproveitem aí para curtirem o canal, né, ativarem as notificações para vocês ficarem atentos e não perderem essa data, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Obrigada, meninas.